Então, a palestra de hoje, ela vai tratar da criança, do adolescente. Eu sei que aqui muitos já não têm mais filho criança nem adolescente, mas nós lidamos com essas crianças no nosso dia a dia. E vão ser avós, tios, professores, ou pode até estar envolvidos em situações que precisam aconselhar os pais ou os próprios adolescentes. Então, hoje eu vou trabalhar, evangelizar crianças e jovens é preciso. Principalmente no mundo de hoje. A gente está vendo que os jovens, eles estão perdidos, eles não têm mais aquela identidade em vários aspectos. As crianças também estão muito à mercê de um celular, ao invés de estar no convívio da família. Então, fica meio perdido. Eu, como professora, eu vejo isso diariamente. Tu também, né, Ana? Nós vemos isso diariamente. Então, eu vou começar a palestra. Eu disse para elas lá que eu ia começar com umas imagens bem cuti-cuti, ó, tá? Então, quando tem o nascimento de um filho ou o nascimento de algum parente, de um conhecido, nós ficamos radiantes, né? E quando olhamos para aquele bebê, ficamos extasiados, envolvidos por um sentimento divino, porque realmente é um presente de Deus a chegada desses anjinhos em nossas vidas. Quando pais ou até mesmo avós, nós nos preocupamos com o quê? Com a saúde dele, com o bem-estar, com a alimentação, com afeto. Além do encantamento, sabemos que é dever dos pais ou responsáveis, porque às vezes não tem os pais, por esses serizinhos aqui na Terra. Enfim, nós pensamos em tudo para que aquele bebezinho se desenvolva da melhor maneira possível. Entretanto, normalmente, nós esquecemos que esses bebês, que essas crianças tão lindas, tão frágeis e tão envolventes, são espíritos. E muitas vezes mais velhos do que nós mesmos. Herculano Pires, em seu livro Nossos Filhos São Espíritos, nos fala: esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos que nós mesmos lhes proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar. Têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. E, muito provavelmente, por nascerem próximos a nós já vivenciamos muitas experiências com esses espíritos. Mas Deus, que é a perfeição, permitiu que voltássemos esquecidos temporariamente do nosso passado, para que pudéssemos nos encantar com aquele serzinho. Assim, quando olhamos para o bebê e não podemos reconhecer nele alguém que nos tenha feito mal ou que nós tivéssemos prejudicado. Então, quando a gente vê que a gente não está aqui uma vez, mas vai e volta, nós vamos tratar da reencarnação. Então, se nós sabemos que esse pingo de gente cheio de encantos não está nascendo na Terra pela primeira vez, nós vamos ter que refletir um pouco o porquê da reencarnação e da sua necessidade. O que é a reencarnação? Reencarnação quer dizer a volta do espírito para uma nova jornada no mundo terreno, em um novo corpo. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a finalidade
da encarnação dos espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E na questão 171, também do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer numa primeira prova. Olha, Deus nos cria para a perfeição. Como é que em 80, 90, 100 anos que seja, eu vou alcançar a perfeição? Não tem como. Quando eu falo em perfeição, eu imagino a sabedoria, todas as coisas, e a minha elevação moral ao máximo. Como que em uma vida nós podemos alcançar isso tudo? Não tem condições. Então nós precisamos ir e voltar. Nós precisamos, em cada encarnação, desenvolver as nossas potencialidades. Porém, quando a gente vai adquirindo mais bagagem, mais conhecimento, mais experiência, quando estamos aqui, nós não só fazemos isso, como nós cometemos deslizes, como nos equivocamos, como cometemos erros. E a reencarnação também é uma oportunidade para ressarcir aquilo que nós cometemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na parte que trata a necessidade da encarnação, Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, para ressarcir esses débitos, eliminar mágoas, sentimentos nocivos que acabamos criando, construindo e mantendo por muito tempo, Deus permite que nós venhamos numa mesma família ou num círculo de amizades para nos ajustarmos, para nos acertarmos. Então a gente viu que a gente vai e volta e tem uma finalidade, tem um porquê, porque Deus não faz nada que seja inútil. Mas nós vamos ver agora essa fase, a infância no plano material. Parece uma fase tão simples, parece que quando somos adultos, aí sim, somos maduros para decidir, para resolver. Mas será que é uma fase assim tão simples? Todos nós passamos pela fase infantil. Mas o que representa passar por essa fase? Por que é que espíritos velhos, vividos, cheios de bagagens, têm que voltar ao ventre da mãe, renascer e começar tudo de novo? Inclusive espíritos já tão evoluídos, como Francisco de Assis, como Jesus, ele teve que passar pelo período da infância. Por quê? Se o espírito não retornasse em um corpo infantil, a função educativa da reencarnação, que é a nova oportunidade de aprendizagens diversas e de resgate de faltas passadas, perderia o sentido. Por quê? Porque o esquecimento proporciona ao espírito a oportunidade de construir uma nova personalidade, melhor e mais integral. Além disso, é uma fase de repouso para o espírito. É uma fase em que ele está no preparo para seguir a jornada quando adulto. E como que ele poderia resgatar os seus débitos?
se vendo oprimido pelo sentimento de culpa continuamente, se não houvesse esquecimento. Aquilo ficaria ali, ele não ia conseguir ir adiante. Ele não ia conseguir conviver numa família olhando que tem inimigos. Ele precisa desse novo recomeço. Aí ele vai ter a chance de modificar os sentimentos e refazer as relações, podendo, além disso, absorver elementos de novas culturas, aumentando a sua bagagem espiritual. Na fase infantil, é como se o espírito estivesse esquecido daquilo que ele foi, daquilo que ele viveu. E verdadeiramente ele se encontra como uma criança. É então uma bendita oportunidade que recebemos de Deus. Hermínio de Moraes, de Miranda, tem no livro Nossos Filhos São Espíritos. A criança tem de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que renasceu. Terá de familiarizar-se com o novo corpinho que receber, aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Terá, enfim, de readaptar-se ao meio em que vive, bem como às pessoas que a cercam, como pais, irmãos, parentes e amigos. Então, a finalidade do espírito retornar como criança é que ele pode ser educado novamente. E ele vai estar preparado para isso. Também no livro dos espíritos ainda tem a questão: qual para este espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É exatamente por esse estado de semiconsciência que as barreiras psíquicas dele estão neutralizadas. E ele estará mais brando e apto a receber essa educação. Mais aberto a todas as influências. Lembrando que esse processo, imagina-se que a criança receberá boas influenciações, boas vibrações, né? Mas vamos ver adiante. A infância, ela não é um período único, ela é composta por fases. E compreender essas fases da infância não é só necessário para os pais, responsáveis, educadores, mas para toda a sociedade. Por quê? Dependendo dos primeiros anos de vida, a criança vai refletir, quando adulto, aquilo por que passou. Existem várias teorias e estudos sobre essas fases de desenvolvimento infantil, mas a mais conhecida e utilizada nas formações da evangelização espírita infanto-juvenil tem sido a teoria cognitiva do psicólogo e biólogo Piaget, tá? Inclusive na educação nós também trabalhamos, mas eu estou falando agora da evangelização espírita, tá? E nessa palestra eu busquei o auxílio desse autor aqui, que quando eu era evangelizadora, quando fazíamos cursos, né, a Clarice também, esses livros nós líamos e aprendemos muito com ele. Ele foi um autor de vários livros e de muitos cursos voltados à evangelização. E nessa obra, ele trata dessas fases estudadas por Piaget e fazendo um link com o espírito reencarnado. Então, a primeira fase, estágio sensório-motor, do nascimento até cerca de 2 anos. Nesse período,
Piaget destaca a maneira impressionante com que a criança constrói seus primeiros esquemas mentais a partir de mecanismos reflexos ou dos mecanismos instintivos. Um exemplo, o bebê já nasce com o mecanismo instintivo da sucção. Ele já nasce com isso. Só que, em questão de poucos dias, ele já aprimora aquilo. Ele já está construindo seus primeiros esquemas mentais. E isso é muito rápido. Nessa fase, a energia criadora do espírito atua principalmente no desenvolvimento e funcionamento dos órgãos, habilitando o novo curso ao pleno domínio do espírito. Essa energia, ela se manifesta no campo sensorial e motor. E o corpo físico entra em acelerado desenvolvimento. E os órgãos dos sentidos, tato, visão, audição, paladar, olfato, se desenvolvem muito rapidamente. Podemos dizer que realmente está habilitando o novo corpo ao potencial do espírito, que gradualmente se manifesta por ele. Segundo Walter de Oliveira, o próprio espírito reconstrói os esquemas mentais, iniciando pelos sensórios motores, recapitulando em alguns meses o longo processo evolutivo dos milênios passados. Nessa fase, as influências do meio, tanto físico como espiritual, são exercidas sobre o espírito reencarnante, que interage gradativa e constantemente com essas influências, construindo novas estruturas mentais e ampliando gradualmente suas fronteiras vibratórias. Então, ele sofre influências tanto do meio físico como do meio espiritual, porque nós sabemos que ele ainda está muito ligado ao plano espiritual, muito ligado. Ele está aos poucos se soltando, mas ele ainda tem uma forte influência do plano espiritual. Então, se ele sofre essas influências, o que é tão importante para ele? O ambiente vibratório emanado do amor dos seus pais, dos seus parentes, daqueles que cuidam daquele bebê. Tá? Isso é um alimento para o bebê. Ele vai estar protegido. E, além do mais, ele conta com a proteção mesmo, mais de perto do espírito protetor até os 7 anos de idade, que é a missão desse espírito protetor. Conforme a criança vai crescendo, ele também pode se afastar e voltar quando necessitado, chamado. Mas aqui não, ele está zelando pelo espírito. Depois, vem o estágio pré-operacional, dos 2 aos 7 anos de idade, mais ou menos, tá? A gente não pode dar uma coisa assim fixa. Nesse estágio, as crianças desenvolvem a memória e a imaginação e são capazes de entender as coisas simbolicamente. Também começam a entender as ideias do passado e do futuro. Pois é, agora esta fase, quando já desenvolveram aquela parte do organismo, mesmo que de forma inconsciente, a criança imita tudo que está ao seu redor. A imitação não é uma simples cópia, mas a reconstrução do que ela observa ao seu redor. E ao imitar, ela está criando algo novo em si mesma, a partir do que observa no outro. Então, aqui a gente está vendo, e essa foto ali é bem antiga, mas eu achei o máximo isso aí. A gente nota que o menino realmente está tomando como modelo, deve ser pai, tio, coisa assim, né? E ao imitar um adulto,
passa a se identificar com certas pessoas. Então, brinca de médico, de dentista, de jardineiro, de vendedor. Não é um fingimento, é uma identificação. E podemos perceber como é importante o nosso exemplo. Como nós precisamos cuidar com o nosso exemplo nessa fase. Quantas coisas que nós falamos e que mesmo sem percebermos, a criança vai lá e capta. Há um tempo atrás, eu morava em outro lugar, tinha uma criança que, dessa idade mais ou menos, 3, 4 anos, e tinha uma vizinha que falava muito alto e berrava muito. E um dia eu escutei o meu vizinho pequenininho repetindo todas as palavras que aquela outra vizinha estava falando. Eu fiquei até assim um pouco chocada, porque tudo que ela dizia, fora, ele, fora, na mesma entonação. Então ele já foi captando o que ele viu. Os exemplos que observa, os filmes que assiste, as histórias que ouve, quantas histórias que a gente conta com criança perto. Histórias às vezes tenebrosas, a gente tem que cuidar. Porque isso vai, de alguma forma, interferir no desenvolvimento intelectual e moral da criança. A gente percebe que tem certas histórias que se contam em família que cria trauma, a criança fica traumatizada, ela fica com medo de dormir sozinha, ela fica com medo. Para que fazer uma coisa dessa? Eu já vi criança que tem medo de, eu não vou, quer ver aquela loira do banheiro, Senhor de Deus. Tem criança que não vai sozinha porque acha que tem uma loira do banheiro que vai pegar a criança, mas ela acredita nisso, e isso faz mal para ela. E as vibrações? Então, as vibrações, elas vão ter ali estava dos exemplos. Olha ali, o menino ouvindo a briga dos outros. E ele está o quê? Prestando atenção. Se um deles for o pai dele, ele vai tomar como exemplo, que ele pode ser assim. E esse menino está assistindo, presume-se, né, a televisão sem o acompanhamento de adulto. Ele vai captar tudo o que tiver ali. E não vai ter, assim, um filtro. Ele vai captar direto. Então, vibrações de teor elevado despertarão impulsos superiores e nobres e vão propiciar um desenvolvimento dos sentimentos superiores no subconsciente. Mas as vibrações de teor inferior poderão acordar prematuramente impulsos do mesmo interior, propiciando o surgimento de sentimentos inferiores que o espírito guarda afinidade ou que cultivou no passado e que se encontram adormecidos em seu subconsciente. Muitas vezes ele vem para trabalhar no tempo certo aqueles sentimentos, mas dependendo do que acontece com ele nessa idade, ele já vai trazer à tona desequilibradamente esses sentimentos. E como é que vai ser trabalhado isso? Porque se ele vive num meio desregrado, meio pesado, como é que eles vão observar que a criança vai estar passando por aquilo? Então é muito importante que nós compreendamos que a infância é propícia ao desenvolvimento dos sentimentos superiores. Para isso que existe a infância. Ao sentir as vibrações superiores à sua volta, ao observar exemplos edificantes e ao adotar como modelo um personagem justo e bom, a criança tenderá a agir como ele age, o que equivale a dizer vibrar no mesmo teor vibratório superior. Eu posso dizer assim que, como professora, isso deve acontecer com a Ana, com a Clarice, às vezes a gente pega as crianças imitando gente. Às vezes eu fico envergonhada, porque eu acho que eu sou muito severa, eu penso, Senhor, mas
o nosso exemplo, ainda que a gente fique brava, porque dá licença, eles estão bem danados, difíceis, mas imagina se eles tiverem um professor ou uma professora sem regra, sem discernimento do que é certo e o que é errado. Eles vão captar tudo. O jeito, a fala, a personalidade deles. Eu já vi isso acontecer, tá? Então, é muito sério. A gente tem que ter mais respeito pela infância. A gente não respeita a infância. Da mesma maneira que as boas vibrações, a arte, a música, as artes plásticas, as brincadeiras salutares, as histórias de elevado teor, vão propiciar o clima adequado ao desenvolvimento pleno dos sentimentos superiores e nobres. Aí vamos para outra fase, dos 7 aos 11, 12 anos. Durante esse estágio, as crianças se tornam mais conscientes dos eventos externos, bem como de outros sentimentos que não são mais os seus. Então, ela já vai começar a se abrir para o mundo. Elas se tornam menos egocêntricas, porque até os 7 anos elas são o centro do universo, e começam a compreender que nem todos compartilham seus pensamentos, crenças ou sentimentos. Aí até já começa os conflitos. Aos 7 anos, aproximadamente, ocorrem transformações importantes na vida do espírito reencarnado, porque é a primeira etapa da nova reencarnação, a primeira etapa que já terminou da nova reencarnação. E o espírito está pronto para começar, ou deveria estar pronto para começar a outra etapa. Segundo o espírito André Luiz, na obra Missionários da Luz, após os 7 anos, o processo reencarnacionista está consolidado. Também é a época em que a criança precisa e até mesmo busca inconscientemente uma autoridade sincera e responsável para lhe dar segurança. Se ela não encontrar na família, ela vai buscar em outro lugar. No seu convívio social, na televisão, nos colegas mais velhos, e ela pode até se identificar com o anti-herói. As figuras violentas, agressivas, fúteis, que a mídia tem explorado demais, que a internet bombardeia em cima das nossas crianças, tá? Então, o perigo de deixar uma criança com celular na mão de um youtuber, gente. Tem mães que eu sei que deixam a criança assistir. Aquelas pessoas podem falar o que eles quiserem e aquelas crianças vão absorver. Isso é muito sério. Agora, o espírito superior que reencarna, ele não vai encontrar pontos de identificação com esses anti-heróis, tá? Porque ele já venceu esses impulsos. Mas a maioria da população do nosso planeta ainda possui tendências muito inferiores. Impulsos que vão surgindo à tona gradualmente, conforme a criança vai crescendo, e daí pode se identificar com essas figuras inferiores. Vou dar um exemplo. Certas danças, certas músicas, certos tipos de dança que as crianças, os movimentos que a criança reproduz, não são saudáveis. E aí aquela criancinha de 8, 9, 10 anos, ai, que bonitinha. Não, é triste, sabe? Aí vamos para outra fase, o estágio operacional formal. A partir dos 11, 12 anos em diante. Durante esse estágio, as crianças são capazes de usar a lógica para resolver problemas, ver o mundo ao seu redor e planejar o seu futuro. A imitação e a autoridade carinhosa permanecem juntas ainda por alguns anos, enquanto a criança caminha para uma fase de maior autonomia. Após os 13, 14 anos, o adolescente passa a querer compreender as coisas, e é também quando a autoridade do adulto chegará a ser posta à prova.
ela questiona, ele não aceita somente. E faz parte da natureza e é saudável. Agora a gente tem que ter o limite e também tem que esclarecer. Então, quando ela começa a chegar na adolescência, os seus caracteres, as suas tendências, a sua antiga personalidade começam a retornar. Por quê? Na medida que os órgãos da intelectualidade, os órgãos físicos já se desenvolveram, a sua razão também desenvolve. E aí permite a volta da velha personalidade. Na verdade, na fase infantil, nós já vemos isso, mas não é de uma forma assim tão ampla assim. A gente vê aquelas crianças birrentas, aquelas crianças difíceis, aquelas crianças tristes, aquelas crianças que têm uns rompantes, e isso tudo a gente observa. Isso vem da onde? Pode que venha da educação atual, mas a gente percebe que tem coisas que já vêm do espírito, é uma coisa que ele carrega. Mas é na adolescência que volta mesmo à antiga personalidade. Eu botei essa foto aqui, ela tá meio borrada, isso aqui é uma foto de adolescentes que brigam em escola. Gente, está tão comum. Antigamente, só os meninos brigavam, se estapeavam e era aquela coisa. Hoje em dia, eu já trabalhei em escola que eu via as meninas agarradas pelo cabelo, mas lutando no chão, com sangue. Gente, isso não está certo. O que está faltando? É para isso que o Espírito veio? Ele está colocando para fora aquela a personalidade doente. Mas ele tem que ser tratado. Ele teria que ter uma boa educação para que isso não acontecesse. Então, nesse momento, o que eu sou de bom ou de ruim vem à tona. E há a fase do conflito, porque nós ainda somos imperfeitos. E se não fosse, não estaríamos mais aqui no planeta Terra, né? Já estaríamos em outro planeta. A adolescência e a chegada da juventude são etapas, na maioria das vezes, difíceis para o espírito. Porque são etapas marcadas por mudança biológica, psicológica, social. E precisa de muita orientação e amparo para lidar com tudo isso. Conforme nos instrui Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 385, na adolescência o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Aqui a gente vê uma menina tranquila e a outra já colocou para fora as suas tendências, já está com inveja, já está com raiva, já está colocando. E agora eu vou falar da importância da evangelização na formação da criança e do jovem. Qual é o papel da evangelização da criança, do adolescente, na formação do caráter do espírito encarnado? A evangelização infantil, ela é importante, necessária, não só na doutrina espírita. Nossos irmãos de outras religiões, eles dedicam um carinho muito grande, tá, às escolinhas de evangelização. Só que a gente tem um diferencial, porque o nosso conhecimento é mais amplo. A gente busca trabalhar o ser integral e não somente o ser físico. A Clarice, nós já fomos evangelizadoras por mais de 20 anos, então é uma caminhada. O Rodrigo, que também já está nessa caminhada da evangelização. E vamos ver o que a Federação Espírita Brasileira diz para a gente sobre a finalidade da evangelização. Inspirada na formação integral da criança e do jovem, a ação evangelizadora contempla o conhecimento doutrinário, fé raciocinada, o aprimoramento moral, a vivência do amor e o ensejo à transformação social, trabalho no bem, tendo como finalidade a vivência da máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e como objetivo primordial a formação de pessoas de bem. Na casa espírita,
os jovens aprendem e refletem sobre a criação de Deus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre os princípios doutrinários espíritas. Mas é de uma maneira prática que a gente busca trabalhar isso, tá? Fazendo um link com a vida deles, para que eles possam compreender e absorver esses ensinamentos. Não adianta só você falar, lê na Bíblia assim. Não. A gente busca fazer com que eles sintam o ensinamento. E é um meio capaz de ajudar a criança na sua formação integral. Por isso, trabalha-se o autoconhecimento, a harmonia interior, as potencialidades que carregam em si, o amor a Deus, a Jesus, à família e aos outros, bem como seus deveres e responsabilidades como cidadãos aqui na Terra. Além disso, prepara o espírito para as dificuldades que ele vai encontrar na sua jornada terrena, que faz parte, que são as vicissitudes da vida que todos nós enfrentamos. Amélia Rodrigues, no livro Terapêutica de Emergência, psicografado por Chico Xavier, diz: o homem será o que da sua infância se faça. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado, e este assume a posição de homem traumatizado, violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro, que modela a personalidade do adulto infeliz. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Mas, infelizmente, nós encontramos pais espíritas que preferem, são os fãs da liberdade, né? Eles preferem que seus filhos optem mais tarde por qual caminho religioso seguir. Então, muitas vezes, não quero ir, então, tá. A gente sabe que na infância, na adolescência, nós temos às vezes que mandar os nossos filhos fazer as coisas. Não dá para dizer, ai filhinho, vai. Não, vá para a escola, vá escovar o dente, vá comer, vá dormir. A gente precisa. E como é que a gente não vai fazer isso com a parte mais importante do ser aqui na Terra, que é o espírito? O Divaldo foi questionado sobre isso e ele deu uma resposta ótima. Se o filho está doente, ele o força, o pai, né? O força a tomar remédios. Se o filho não quer ir à escola, ele o força. E isso porque acredita no remédio e na educação, mas não crê na religião. Se nós damos a melhor alimentação, o melhor vestuário, o melhor colégio dentro das nossas possibilidades aos filhos, por que não lhe damos a melhor religião, que é aquela que já elegemos? Se eles, os pais, encontram no Espiritismo a diretriz de libertação, eis o melhor para dar e não deixar as crianças escolher, porque esta ainda não sabe discernir. E é verdade. Tanto a criança quanto o jovem, eles precisam e querem ser orientados, tá? Eles não têm esse discernimento que nós temos. Por quê? Porque nós já viemos antes do que eles, nós já fizemos a caminhada, nós é que temos a obrigação de auxiliar o jovem que ainda está, e a criança que ainda estão no início da sua jornada. E assim, se eu não preencho o tempo do jovem, principalmente do jovem, do adolescente, ele vai preencher com alguma coisa. Ele não vai ficar ocioso, porque ele está na idade em que ele quer viver, que ele quer aprender. Ele vai buscar o quê? Aquilo que dá para ele o prazer imediato. E o que pode acontecer daí? Envolvimento com droga, suicídio, exposições inadequadas das meninas e dos meninos também, via internet. Tá? Suicídio é uma coisa assim que está tão presente. Por quê? Porque ele vai buscar alguém que lhe dê essa orientação que deveria ser dada pelos pais. E
nós temos que lembrar uma coisa, que nós estamos tirando o direito da criança conhecer Jesus, que é o nosso guia e modelo. E nós não estamos permitindo que ele conheça. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. E eu vou dizer para vocês, eu sou, como professora, eu costumo perguntar para os meus alunos, quem é que vai na igreja? Quem é que vai à escolinha da igreja? Porque eu sempre constato que as crianças que têm mais dificuldade são as crianças que não têm essa orientação. Tá? São as crianças que estão assim, meio que à deriva. Não, eu não vou em igreja nenhuma, não. Quando a gente fala, quando eu dou aula de ciências, quando eu trato dos animais, quando eu trato da planta, da vida, é claro que eu vou me referir ao Criador, sem levar para religião nenhuma, que isso nós não podemos, tá? Tem criança que fica me lendo, não faz o link, mas tem crianças que já estão nesse aprendizado, eles conseguem compreender. E eu vejo que são crianças mais equilibradas no relacionamento, que não tem aquela disputa, aquela briga, enquanto que os outros já são mais endurecidos. Inútil improvisar escolas regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. As esporas só asseguram o crescimento correto das plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. E isso também vai acontecer conosco. Depois que as pessoas consolidam tendências e transformam em viciações, como é difícil e dolorido acertar. O que poderia ser muito bem evitado na fase da infância. Então, assim, gente, vamos cuidar da infância. Vamos olhar para as crianças de um modo especial. Quando a gente estiver com crianças, com jovens, vamos prestar atenção no nosso comportamento. Porque nós somos, sim, um espelho para eles. Eles vão olhar para nós e vão, de alguma forma, se agradarem, vão querer nos imitar. E falta falarmos de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Em todos os aspectos, as crianças praticamente não conhecem mais a vida de Jesus. Eles ouvem assim ao longe, mas a gente pode, pelo menos aqueles que estão próximos a nós. E, se Deus quiser, nossa casa há de crescer para que a gente tenha um departamento da evangelização, que é um dos principais departamentos de uma casa espírita. Por quê? Porque vai trabalhar ali com a base. Para formar novos espíritas? Não, não é esse o objetivo, é formar homens. Esse é o maior objetivo da evangelização infanto-juvenil. Era isso que eu tinha para falar para você.